Olá, meu nome é Eduardo Almeida e eu estou aqui para falar com vocês sobre gestão financeira nas organizações. Então, a gente vai tratar esse tema por ser um tema extremamente importante para os empreendedores e que nós sabemos que a grande maioria das empresas tem efetivamente muita necessidade de controlar seus números, ter conhecimento sobre seus investimentos. Então, vamos enxergar um pouco esse universo para a gente poder conversar um pouquinho. Falando rapidamente da minha experiência, eu sou mestre em Engenharia de Produção pela Unesp, tenho MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em Programa de Desenvolvimento de Diretores da Fundação Dom Cabral, pós-graduado em Recursos Humanos pela UGB, pós-graduado em Gerenciamento Automotivo pela EDB e sou consultor empresarial. Tenho 35 anos de experiência na gestão e essa gestão na área automotiva. Então tive a oportunidade de ter uma experiência significativa, poder trazer agora para contribuir um pouco com vocês nessa parte da área financeira, que é uma área extremamente importante para a organização. Então, falando sobre essa questão, o nosso tema é gestão financeira, nós vamos tratar agora do módulo 1, e aí vamos aprofundar alguns pontos aí também. Falando um pouquinho do material que nós vamos trabalhar, né, nós falaremos para que serve a gestão financeira, né, para a gente ter uma noção sobre o porquê, né, da existência dela, o que uma empresa precisa para ter boa gestão financeira, o que é definição de estrutura de custos, né, e como isso pode ajudar na tomada de decisão, como alocar os custos para apoiar as tomadas de decisão também, custos e despesas fixas, custos variáveis. E vamos falar um pouquinho de ponto de equilíbrio também. Então são alguns temas interessantes que vão fazer parte aí desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa aí a respeito desse assunto aí. Tá? Então vamos falar um pouquinho desses assuntos aí que são interessantes. Bem, para começar, toda organização, independente do seu tamanho, deve investir em uma boa gestão financeira. Então isso é básico. Às vezes a gente não percebe isso na empresa. As pessoas não têm muito essa preocupação, querem fazer um controle básico, ali contas a pagar, contas a receber, mas não faz uma análise efetiva do que é possível, de como os recursos estão sendo utilizados, principalmente do controle de custos, formação de preços. Então, hoje a gente percebe muito a falta dessa avaliação mais aprofundada na área financeira. Nada assim muito complexo, né? Coisa básica que seja suficiente para fazer uma boa gestão. Ela também permite administrar o capital da empresa, então é saber o que efetivamente a empresa contém ou ela tem de ativos, para que a pessoa tenha uma boa noção de como trabalhar investimento e outras questões. Fortalece a participação no mercado. Uma empresa que tem bom controle financeiro, ela tem um valor representativo por conta da sua saúde financeira, dos seus investimentos. Então é muito representativo isso para o mercado. Possibilita novos investimentos também. Né? Esse aprofundamento nos números, ele gera essa possibilidade de novos investimentos. Cria também possibilidades de expansão das operações, né? Quando existe mercado, quando é o momento adequado, os números são favoráveis, como está sendo tratada essa questão dessa expansão. Então, é importantíssimo esse conhecimento da área financeira. Nós dizemos também que a área financeira acaba sendo o cérebro do negócio, porque é onde efetivamente você faz com que o dinheiro ele tenha ganhos efetivos. A boa utilização dos recursos, do dinheiro. Então, a possibilidade de ter ganhos aí muito interessantes, simplesmente tendo esse controle, esse conhecimento, esse aprofundamento também. Uma coisa importante é o fornecimento de recursos para a operação, né? Recursos que são alocados da forma correta, que estão no local correto, que seja interessante para a organização, né? Então, a gente tem essa possibilidade aí de utilizar esses recursos da melhor forma possível e tornar efetivamente o negócio interessante, um negócio que seja
eficaz, que traga resultados importantes para a organização. Então, tudo isso são fatores que a gente precisa avaliar com cuidado e conhecer um pouco mais para fazer uma boa gestão do nosso processo administrativo, do nosso processo financeiro. Bem, vamos começar então com uma pergunta. Para que serve a administração financeira? Quais são os objetivos? Então, primeiro, podemos pensar em fazer uma análise dos indicadores financeiros de uma empresa. Então, a gente consegue entender esses indicadores, consegue trabalhar sobre esses indicadores, a gente tem essa intimidade com esses números para poder gerar novas informações e poder propor novas possibilidades para a organização. A gente consegue entender como que está o andamento da empresa, se a sua saúde financeira está adequada ou não, se ela está em período de crescimento, se ela está no período de contenção. Então a gente consegue enxergar bem isso. A gente consegue avaliar os resultados de uma forma correta, falando de lucro ou até prejuízo, mas de uma forma real, que a gente entenda exatamente o que está acontecendo. A gente consegue identificar o melhor caminho para seguir, né? Qual é a nossa visão, para onde que a empresa está indo, qual o melhor caminho para isso. Então a gente consegue também enxergar isso. Analisar também os recursos que são disponíveis para investimento, se esses recursos efetivamente são possíveis de serem utilizados naquele momento, se o investimento é algo interessante, a gente consegue ter esse conhecimento, essa condição de entender isso tudo. Também para definir ações que podem ajudar na melhoria da saúde financeira da empresa, são aquelas ações, né, de bom uso do recurso, de utilizar todas as possibilidades financeiras da melhor forma possível. Então são fatores aí que a gente consegue trabalhar melhor essa questão da saúde financeira da organização. Guiar as decisões de investimentos, né, ter os investimentos bem estruturados, né, bem planejados, para que tragam efetivamente os resultados que são esperados e não sejam aí surpresas que a gente tem às vezes com alguns investimentos que são feitos. Também é importante para orientar, né, o uso do capital para ferramentas, tá, e também questões de tecnologia, como que a gente vai investir nisso, né, qual a importância disso, quais as condições que a gente tem para isso. Então são fatores aí extremamente importantes. E dar critérios para pagamento de contas, né, incluindo funcionários, aluguel, fornecedores e etc. Então, definir esses critérios, como que essas contas vão ser efetivamente pagas, né, como que a gente vai atuar nessa questão. Então, a área financeira, ela efetivamente tem uma serventia muito grande para a organização. E ela precisa ser entendida dessa forma. E nem sempre os empresários conseguem ter toda essa proximidade com esses números e acabam perdendo possibilidades, né, oportunidades, e às vezes também diante de algumas ameaças não estão preparados por conta dessa análise melhor estruturada na questão financeira. E é também importante, né, a administração financeira é importante por quê? É uma preocupação constante com o uso dos recursos de forma correta, né, dos recursos financeiros, a garantia de direcionar esses gastos para setores corretos, quais os setores que efetivamente precisam ter esses investimentos, esses recursos naquele determinado momento, em função dos resultados que a organização precisa. Essa análise é muito importante. A possibilidade também de gerir os custos, né? Ter esse controle, saber efetivamente quanto custa cada produto, quanto que a empresa custa, né? Quanto que eu preciso de giro para trabalhar essa empresa. Então são informações aí que são extremamente importantes para a organização. E com isso a gente consegue garantir a saúde da empresa, né? A empresa consegue sobreviver melhor e crescer na hora certa, ter suas contenções na hora que for necessário e também evoluir, né? Ser uma empresa que tenha sustentabilidade financeira para crescer e para se desenvolver. Possibilita também que esse negócio se perpetue, que não seja uma coisa a curto prazo, né? Que seja uma empresa que tenha um horizonte enorme de crescimento e de vida pela frente. Isso ajuda também, esses números são importantes para isso. Gerir recursos para atingir metas, temos aí nos nossos departamentos as suas metas, os seus objetivos bem definidos e às vezes a gente não consegue recurso para isso. Então, a área financeira
consegue avaliar os números para ver quais são as necessidades de recursos específicos para cada um desses objetivos. E aí torna esses objetivos viáveis, né, factíveis, por conta de ter os recursos adequados. Então, algumas vezes a gente vê nas empresas, são estabelecidas as metas, mas não há uma previsão de investimento em cima desses resultados que se espera, e aí se compromete a meta. E começa tudo de novo. Então, essa análise financeira é importante demais para isso. E também da consistência financeira da organização, da robustez da organização, uma certa segurança para a organização. Então, olha como é importante isso. Então, não é simplesmente ter o controle sobre os números, é você ter o controle sobre a empresa. Então, isso é muito importante. Isso é o diferencial que a gente enxerga efetivamente em uma organização. Bem, existem fatores críticos de sucesso que estão relacionados a esta gestão financeira. Então, uma empresa que tem efetivamente uma boa gestão financeira, ela tem algumas características específicas que demonstram que ela efetivamente atua corretamente na área financeira. E aí a gente percebe através de quê? Cuidado com o patrimônio da empresa, existe todo um controle, todo um cuidado, a gente observa que os utensílios, máquinas, equipamentos, os imóveis são bem cuidados, eles são preservados, eles passam por processo de manutenção. Por quê? Para garantir que esse patrimônio não se perca. Então, isso é um dos fatores críticos de sucesso, utilizando a gestão financeira. A gestão financeira possibilita também, pode dar o diferencial de uma cultura de crescimento estruturada, que as coisas aconteçam de forma organizada, de forma contínua, e possibilitando o crescimento. Então, essa cultura de investir, de crescer, de perpetuar, ela fica evidente e passa a ser um dos fatores críticos de sucesso de uma organização. Uma real parceria com fornecedores e clientes, que consigam fazer esse fluxo funcionar de forma parceira, em que quando há uma demanda, o fornecedor se esforça em produzir o máximo para atender essa demanda, a empresa também se compromete com o cliente, quer dizer, essa relação compromissada com clientes e fornecedores é também um diferencial que as organizações precisam ter. Uma coisa importante também, que às vezes a gente percebe uma dificuldade, é que o controle da folha de pagamento, a capacidade, o compromisso de honrar com a folha de pagamento, tem que ser uma cultura da organização. É um dos fatores críticos de sucesso. Então a empresa tem que ter uma preocupação especial com isso. Não deixar atrasar os pagamentos. Isso é uma coisa que é muito ruim para a organização. E às vezes a gente percebe que não houve um bom planejamento e acaba comprometendo isso. Então é um cuidado que é importante aí que tenhamos na organização. Um compromisso efetivo com a folha de pagamento. Capacidade de honrar compromissos. Se você colocou esses compromissos como importantes, se é um compromisso é porque é importante, você tem que honrar. Então, é levar muito a sério isso. É um pagamento de fornecedor, é um empréstimo que está pagando, é alguma coisa relacionada aos próprios fornecedores, clientes. Então, compromisso é compromisso, precisa ser seguido. Capacidade também de aumentar a receita. É um fator crítico de sucesso da organização que consegue ter essa capacidade de aumentar a sua receita, estruturando o seu processo de venda, seu processo produtivo, enxergando os gargalos que existem para poder trabalhar em cima dos gargalos e aí sim expandir a sua capacidade de produção. Então, é também importantíssimo, é um fator chave de sucesso também, um fator crítico de sucesso. E garantia da entrega. Não só a garantia da entrega nos prazos definidos, mas também com a qualidade que se espera. O cliente precisa receber o produto ou o serviço de uma forma que ele se sinta satisfeito, que tenha atendido de fato a sua necessidade e vai suprir ali o que é necessário para que ele obtenha sucesso com aquele produto ou com aquele serviço. Então, essa é uma
um fator importante de sucesso, né, um fator crítico de sucesso, esse cuidado com a garantia da qualidade da entrega. Então são coisas aí que a gente precisa levar muito a sério dentro da organização. A organização também precisa ter o que nós chamamos de cultura econômica. Então, cultura econômica significa que todas as pessoas que estão dentro da organização, fazem parte da organização e também seus parceiros, tenham esse conhecimento, essa vivência no dia a dia, essa rotina de trabalhar de forma a utilizar melhor os recursos disponíveis. Então isso vem, né, de uma organização bem estruturada, que as áreas estejam organizadas e coerentes, né, e que tenham esse fluxo adequado, um bom planejamento do uso do capital, e as pessoas têm que entender isso e têm que praticar isso no dia a dia, em todas as áreas da organização, né, como utilizar, né, e planejar o uso desse capital da melhor forma possível para que não hajam perdas. Discernimento no direcionamento dos investimentos, né, as pessoas, a organização como um todo precisa entender como direcionar seus investimentos, né, quais são os critérios importantes para isso, quais os cuidados, né, como elaborar os projetos, então tudo isso faz parte da cultura econômica de uma organização, quando falamos em discernimento e direcionamento de investimentos. Controle econômico, né, ter esse controle econômico, né, conseguir equalizar seus custos, seu preço de venda, né, ter essa condição de trabalhar seus recursos, usar bem os recursos financeiros, isso também é fundamental que esteja ali na cultura da organização como um todo. E usar os recursos de forma otimizada. Então, todas as áreas da organização têm que ter essa cultura. Os recursos são raros, precisamos utilizá-los da melhor forma possível, otimizando ao máximo, trazendo cada vez mais resultados positivos para a organização. Então, são fatores aí importantes que essa cultura esteja estabelecida na organização. E em que definição de estrutura de custo pode, em que essa definição pode ajudar? Se eu precisar tomar uma decisão, né, eu tendo uma estrutura de custos bem definida, eu consigo efetivamente tomar boas decisões? Por que isso acontece, né? Primeiro que uma estrutura de custos bem elaborada é uma ferramenta de gestão estratégica. Então, ela é uma ferramenta que vai fazer parte da mesa da construção do planejamento estratégico da organização. Porque sem conhecer seus recursos, suas possibilidades, a empresa não consegue planejar nada. Então, é fundamental que isso já nasça lá desde o planejamento estratégico, né? Então, ela também subsidia a tomada de decisão, né? A definição do mix de produção, por exemplo, como que foi feito o cálculo para entender qual é o produto efetivamente que tem melhor margem, que tem melhor saída naquele momento, qual é o produto que é mais sazonal, que em determinado momento você precisa aprofundar o nível de produção. Então, esse conhecimento vai ajudar muito nessa tomada de decisão. Qual o mix é adequado para trabalhar? Quando necessário, e é necessário sempre, o corte de custos, trabalhar sempre olhando os custos de uma forma com bastante atenção, para entender realmente onde ele pode ser trabalhado, onde ele pode ser otimizado. Então isso tem que ser, né, desde a cultura de cada pessoa dentro da organização, mas principalmente está com esse sentimento dentro desse planejamento todo. A questão da formação de preços de forma correta, a gente percebe em muitas empresas, principalmente as de pequeno porte, que têm dificuldade na formação de preço e às vezes trabalham no prejuízo sem estar percebendo, só percebem um tempo depois, né, e às vezes utilizam muitos recursos naquele momento para poder produzir, porque o mercado está pedindo, mas a sua formação de preço não está adequada e ela está tendo, quanto mais produz, mais prejuízo tem, isso é uma realidade. Então é importantíssimo esse entendimento sobre a formação de preços, né, na tomada de decisão principalmente. Os indicadores de produção e vendas de forma equalizados, né, não adianta eu vender mais do que eu tenho capacidade de produzir e também não adianta eu produzir mais do que eu tenho capacidade de vender. Então esse equilíbrio, essa equalização, ela precisa existir e o conhecimento, né, da estrutura de custo vai me ajudar muito nessa relação. Onde que eu tenho que investir? Eu preciso aumentar minha capacidade de produção, eu tenho que aumentar minha capacidade de vendas,
né? Qual é o local adequado para eu tomar uma decisão. Então, essa estrutura vai me ajudar muito nisso, né? Volume ideal de vendas, né? Então tem a ver com esse equilíbrio também. Qual o meu volume ideal? É aquilo que eu tenho no máximo da minha capacidade, eu consiga produzir. Às vezes a gente tem processos em que a empresa entra em hora extra para suprir uma capacidade de produção, mas ela está aumentando seus custos, às vezes, de forma representativa. Então, dependendo do que representa de retorno, às vezes não vale a pena você forçar uma hora extra. Já vi empresas que vinham trabalhar no sábado, por exemplo, para complementar a produção que deveria ter saído na semana. Ou seja, não foi feito o dever de casa durante a semana para garantir a produtividade e se descontava isso no sábado, ou seja, você pagava hora extra, ônibus, restaurante, tinha todo o custo da empresa para ter uma produção, inclusive, muito baixa em relação aos outros dias. O pessoal vem no sábado, vem um pouco mais à vontade, demora um pouco mais para começar a trabalhar, tem um almoço um pouco mais prolongado, quer dizer, isso todo um clima que acontece. Então essa análise dos números tem que ser muito interessante para ver se efetivamente é interessante ou não acontecer essa utilização de recursos em determinados momentos. Então olha que importância que a estrutura de custo pode ajudar na tomada de decisão. É muito interessante isso. Agora, para essa tomada de decisão, não basta ter as informações. A gente precisa ter alguns conhecimentos básicos também. Então, quais conhecimentos básicos que a gente precisa ter para poder trabalhar essa questão da tomada de decisão, né? De usar os recursos, alocar os custos. Primeiro, precisa entender sobre o segmento onde a empresa atua. Como que é o segmento? Então, não é simplesmente ter os números e tomar decisões. Você precisa entender como é que funciona esse mercado. Né? Como é esse mercado, esse segmento, como é que ele funciona? Como é que se movimenta? Então isso é muito importante. Também é preciso ter conhecimento sobre o quê? Legislação fiscal e previdenciária. Desse ramo principalmente. Logicamente tem conhecimento global também, mas bem aprofundado no ramo que atua. Isso também é um conhecimento que é básico, né? É importante e básico. Não estou dizendo nem de algo muito aprofundado, mas que precisa ter na cabeça das pessoas para que possam efetivamente utilizar a alocação de custos da forma mais adequada. Então, a questão do entendimento sobre o processo operacional, então saber os fluxos, como funcionam, os procedimentos, como que o processo de entrada, o processo de geração e agregação de valor e o processo de saída, né? Toda essa relação cliente, fornecedor, parceiro, tudo questões de qualidade, quer dizer, todo o processo operacional, precisa haver um conhecimento. Ter conhecimento sobre o equilíbrio entre velocidade e exatidão na informação. Às vezes você pega uma informação que é muito rápida, muito recente e parte para tomar uma decisão em cima dessa informação e mais tarde você descobre que essa informação não era tão precisa. E aí você precisa se reajustar quando não tem, às vezes, até que refazer o que você tentou atuar. Então, olha a preocupação de você conseguir esse equilíbrio. Quer dizer, também não adianta esperar demais, a informação amadurecer demais, porque aí talvez seja tarde para tomar uma decisão, seu concorrente pode tomar a decisão antes de você. Então é importante ter esse conhecimento sobre esse time, né? Vamos chamar de time, que é esse equilíbrio entre velocidade e exatidão da informação. Isso é muito importante. Qual é a margem de erro? A gente vai trabalhar com estimativa otimista ou pessimista? Então, precisa definir como que você vai trabalhar. Então, você precisa usar alguma ferramenta, um PERT talvez, para trabalhar essa questão de planejamento. Né? Você vai ter lá a pessimista, né? Você vai ter a provável e você vai ter lá a otimista. No planejamento, logicamente. Né? Outro conhecimento importante é em relação a essa noção da importância do espaço de tempo. Né? Qual é a importância? Né? A decisão tem que ser tomada agora ou pode ser tomada mais tarde? Quanto tempo, né, esse projeto precisa ter de amadurecimento? Esse conhecimento do espaço de tempo necessário para se trabalhar. Uma comunicação eficaz, né? Precisa ter uma comunicação eficaz, porque senão as informações não fluem da forma adequada, as pessoas não têm
todas as informações na hora certa. Isso gera um desconforto muito grande e atrapalha muito os processos. E metodologia de elaboração de informações, ou seja, precisa ter um processo de elaboração de informações para que a informação flua corretamente no tempo certo, na velocidade certa, no momento certo, no local certo. Então, tudo isso são conhecimentos que precisam existir para que possa haver efetivamente um bom processo de alocação de recursos. Senão você vai ter muito risco nesse processo. Quando a gente fala em custos, aí a gente vai começar a falar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais nessa questão. A gente vai passar uma primeira definição sobre isso para entender e depois a gente vai trabalhar isso mais para frente para sedimentar o conhecimento. Então, quando a gente fala de classificação de custos, a gente começa a pensar na possibilidade de avaliar quanto ao produto fabricado. Então, eu olho o custo olhando o produto fabricado. Olhando o produto fabricado, eu vou ter dois tipos de custo. Eu vou ter o custo direto e vou ter o custo indireto. O custo direto que está relacionado sobre o que está sendo realizado, o produto ou serviço. O custo indireto é o custo do que outras áreas de apoio que não estão diretamente ligados ali à produção ou à prestação de serviço, elas também têm seus custos, a gente chama de custos indiretos. E aí também quanto ao nível de produção. Quanto ao nível de produção, nós usamos os custos fixos e os custos variáveis. Por que quanto ao nível de produção? Os custos fixos são aqueles custos que não variam independente da produção. Então, por exemplo, você paga o aluguel do imóvel. Se você produziu ou não, não faz diferença. Você vai pagar o mesmo valor de aluguel. O custo variável é aquele custo que varia em função do volume de produção. Então, por exemplo, matéria-prima é um custo variável. Por quê? Você só vai utilizar a matéria-prima, você vai comprar matéria-prima se você tiver produção para fazer. Então, você utiliza isso como custo variável. Então, é só um primeiro entendimento para que depois que a gente começar a trabalhar essa colocação dos custos, não fique confuso aí para a gente. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar a falar então de alocação de despesas. Então, a gente sabe que a alocação de despesas refere-se ao ato de levar, né? A gente chama ratear, gastos ocorridos e registrados em alguma área ou objeto de custo para outras áreas. Então, a gente está falando aí, por exemplo, do custo da área de recursos humanos, né? Como que ela vai ser alocada para um determinado departamento ou um determinado produto. Então, essa é a relação que a gente precisa construir. Então, as despesas de um centro podem ser fixas ou variáveis, né? Levando em conta o que? A produção. São geralmente classificadas em 4 categorias. Então, vamos ver as 4 categorias. Pessoal ligado direto à produção. Tá? Então, o pessoal que está lá diretamente atuando na área. Essa é a primeira categoria. 2. Material direto utilizado na produção. Então, a gente tem o pessoal que é utilizado na produção e o material que é utilizado na produção também. Custos indiretos, que são alocados com base em estatísticas e rateio. Então, são aqueles custos indiretos que não estão relacionados diretamente ao processo produtivo, mas que são necessários para garantir que esse processo aconteça. E aí eles devem ser alocados, né? Cada produto ou cada departamento vai ter que ter, né? É como se ele fosse pagar uma parte desse serviço, como se você dividisse ele. Né? Vamos dar um exemplo aí, é um condomínio que só tem um relógio de luz, então eles dividem ali a quantidade de energia que for usada para cada casa que tem no condomínio. Logicamente que hoje todos os condomínios têm um relógio próprio para cada residência. Mas é uma ideia aí que a gente tinha, às vezes no passado tinha isso. A pessoa construiu uma espécie de uma vila, né, alugava ali as casas e tinha só um relógio, ele rateava a conta de luz. Então se tinha 10 casas lá e dava R$1.000, ele cobrava R$100 de cada um. Isso é uma forma de alocar. Talvez não seja ideal, porque às vezes tem um lá que tem um monte de eletrodoméstico, tem máquina de lavar roupa, ar-condicionado, e o outro lá só tem um ventilador. Então não fica justo. Então por isso que é importante fazer uma análise mais aprofundada para ver efetivamente quem está utilizando mais ou menos aquele recurso. Terceiro, os custos indiretos, eu já falei, né? Custos de capital, que é o quarto, que é a questão da depreciação, referente a aquisições de custos de manutenção associados aos bens imóveis, diretamente dedicados à produção do centro de custo, ou seja, aqueles bens que efetivamente estão sendo utilizados
diretamente ali no centro de custo. Então a alocação de despesas começa por aí e vamos entender então como ela vai atuar, né? Como alocar esses custos para apoiar a tomada de decisão. Então essa alocação é importante para que a gente possa tomar uma boa decisão. Para isso tem algumas premissas que a gente precisa prestar atenção. Tá? Então, por exemplo, todos os gastos ocorridos serão inicialmente designados e registrados em um centro de custo. Tá? Então, todos os gastos estão dentro do centro de custo. Então, centro de custo o quê? É ali uma numeração que a gente vai colocar e construir ali um centro de custo. Então, tudo que for referente àquele centro de custo, aquele departamento, aquela área, aquele processo, a gente vai colocar ali dentro. Se esse centro de custo estiver diretamente envolvido no produto, na produção, né, do serviço lá, ou serviço, né, a alocação está completa. Então, e os gastos são gastos diretos, ou seja, o que eu estou gastando lá efetivamente, está sendo registrado lá, está tudo certo, continua desse jeito, está sendo alocado no lugar certo. Os gastos inerentes ao negócio, né, ocorridos em centro de custo de apoio, ou a gente chama de auxiliares também, e que prestam serviço a outros centros, serão transferidos e chamados custos indiretos transferidos. Então, como eu tinha falado, o custo lá da área de recursos humanos, que presta serviço para a organização inteira, uma parte do seu custo vai ser transferido para cada um desses centros de custos que foi criado. Então, uma parte dele vai para cada um. Uma parte para cada departamento, pode ser para o produto também, depende do modelo da organização. Os gastos dos centros que não podem ser identificados, como inerência ao negócio, serão alocados, e esses gastos são chamados também de indiretos também. Então, essa colocação é interessante para a gente entender esse rateio. O que é efetivamente esse rateio? Então, o rateio é uma estratégia que visa conhecer de forma precisa todos os gastos da empresa para que ela permaneça operando. Então, é entender exatamente aonde os recursos estão sendo colocados, estão sendo alocados. A falta desse controle, às vezes, prejudica o processo da organização, porque às vezes você está alocando muito recurso numa área que não te dá retorno. Aí a área que te dá mais retorno, às vezes você não está alocando tanto recurso. Então você perde a oportunidade de ter um melhor aproveitamento dessa área e fica investindo numa área que não deveria. Então, para a empresa ficar operando, tem que usar essa estratégia bem utilizada. O registro por meio das contas de custeio, que corresponde aos gastos necessários para a produção de mercadorias ou prestação de serviço. Então, a gente tem que ter esse registro todo correto para poder entender para onde que ele vai. Isso é baseado nos dados de cada uma das áreas. O que existe de custo dentro de cada área. Então, todos esses processos a gente precisa ter entendimento. É uma divisão proporcional dos custos, proporcional dependendo do tipo de análise que vai ser feita, qual critério que a gente vai utilizar, a gente vai ver os critérios, e condizente com a realidade da organização. Como são definidos os rateios? Vamos ver como é que isso funciona. Primeiro a gente precisa ter uma base ou um critério. Então, quando a gente for estabelecer o rateio, alocar as despesas, nós precisamos definir qual critério que nós vamos utilizar. Então, para a gente alocar as despesas em um centro de custo, de um para o outro, falando das despesas indiretas que a gente vai alocar para um outro custo, precisamos ter uma base ou critério de rateio. Isso é uma coisa praticamente definida, não, é definida. Por exemplo, vamos imaginar gasto de serviços de limpeza. Eles poderiam ser rateados, por exemplo, com os vários centros de custos que tem na organização, no tamanho de cada serviço em metros quadrados. Então, por exemplo, você tem lá a parte de produção, tem 1.000 metros quadrados. Mas você tem a parte de logística que tem 2.000 metros quadrados. Então você já começa a ter uma diferença de área que você pode considerar nesse percentual. Então eu vou cobrar, vou alocar mais custos lá para a área de logística que é maior do que para a área de produção que é menor. Então eu posso usar esse critério. Agora, tem que ter alguns cuidados. Talvez a área de logística, por não ter movimentação de máquinas, não ter produção, seja mais organizada e mais fácil de se manter limpa. E a área de produção, logicamente, a gente sabe que tem o tempo todo processos que acabam gerando necessidade de limpeza.
Então talvez esse não seja um rateio adequado. Mas para áreas administrativas, por exemplo, que o serviço é parecido, você pode usar esse rateio, não tem problema nenhum. Tá? Então, regra é sempre utilizar um critério para fazer o rateio. Né? Isso é uma regra. Vamos entender agora, se a gente for usar o critério por custos indiretos. Como que é esse critério? Então, como é que é isso? A gente aplica parcelas proporcionais, né, dos custos indiretos no valor de cada produto. Então, você tem o valor de cada produto, você pega esse percentual de cada um, né, e usa essa transferência de custos baseado nesse percentual. Tá? Então, pode ser pelo valor de cada produto. O cálculo correto dos custos indiretos da empresa, né, é importante para garantir que o rateio seja realizado com precisão. Então, isso é importante. Né, tem que ser preciso. É um processo que exige muito cuidado para que os cálculos não sejam feitos de forma errada. Então, são alguns cuidados importantes que a gente precisa ter para trabalhar essa questão, né, de alocação de custos. Vamos entender um pouquinho como é que é feito o cálculo. O cálculo é feito em cima de um critério de rateio. Então, a gente já viu lá que precisa ter um critério. Então, tendo essa base, né, a gente vai utilizar, então, por exemplo, os custos diretos como base. Então, eu tenho lá um custo direto, pode ser uma matéria-prima, por exemplo, eu pego isso como base. Então, eu tenho produtos diferentes, e aí eu posso utilizar, por exemplo, quanto que eu gasto de matéria-prima para cada produto, e aí eu posso transferir esse cálculo para o meu custo direto. Então, a gente consegue fazer o rateio. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil. Né? Então, você imagina uma fábrica de calçados que tem um total de 185 mil de custos. Então, 180 mil de custos. Esse 185 mil de custos, ele engloba a produção do sapato X, sapato Y e sapato Z. Só que a produção do sapato X, ele gasta, né, em matéria-prima, 15 mil reais. Então, eu tenho 185 mil de custos indiretos, que não estão relacionados à produção em si, né, que são do apoio, etc. E eu tenho custo direto, matéria-prima, no sapato X, 15 mil reais. No sapato Y, eu tenho 5 mil reais. E na produção do sapato Z, eu gasto também 5 mil reais. Então, eu tenho essa condição. Só para a gente não perder o raciocínio, 185 mil de custo indireto. Eu tenho no sapato X 15 mil reais de custo direto. No sapato Y, 5 mil de custo direto. E no sapato Z, 5 mil também de custo direto. Então, isso vai compor aí a nossa ideia de cálculo. Então, qual é o primeiro passo? É somar o valor total da matéria-prima utilizado nos três produtos. Então, a gente tem lá 25 mil, né, que é o total, que é 15 mil do X, 5 mil do Y e 5 mil do Z. Então, isso soma lá os 25 mil. Então, essa é a forma que a gente vai avaliar esse custo aí da matéria-prima. Então, a matéria-prima total, ela custa 25 mil reais. Depois, a gente tira a percentagem da participação de cada produto no consumo total da matéria-prima, né, para que a gente aplique esse critério dentro do custo indireto. Então, como é que a gente faz isso? A gente divide o valor unitário pelo total que dá. Então, 60% para o produto X. Como é que a gente chegou nisso? A gente pegou lá 15 mil que ele gasta de custo direto, né, matéria-prima, dividimos por 25 mil, que é o total da soma das matérias do custo direto, matéria-prima. Então, deu 60%. 15 mil deu 60% dos 25 mil. Depois nós pegamos e fazemos a mesma operação com os produtos Y e Z, o que vai dar para cada um 20%. Então, eu tenho 60% do produto X, né, isso considerando matéria-prima. Eu tenho 20% do produto Y e 20% do produto Z. Então, eu posso pegar esse mesmo critério, né, de considerar os 60, 20 e 20, e usar no custo indireto. Né? Como que eu vou fazer isso? Né? Para encontrar esse valor, a gente só vai multiplicar a percentagem encontrada pelo valor total do custo indireto
né? E o resultado vai dizer quanto que vai acrescentar ali naquele produto. Então, por exemplo, produto X, ele gasta 60% dos 185 mil. Deixa eu pegar os 60% que foi aquele cálculo que a gente fez de custo direto e utilizar ele no custo indireto. Então, se o meu total de custo indireto é 185 mil, eu vou aplicar os 60% em cima disso, que vai dar 111 mil. E assim por diante. Então, a gente consegue encontrar aí quanto que vai alocar de custo indireto para cada produto. Acho que foi bem simples esse exemplo, acho que fica claro para todo mundo entender isso aí. E a gente pode aplicar isso em diversas situações também. Ele pode ser em relação a um departamento, para descobrir o que cada projeto de desenvolvimento precisa, o que por ele desenvolvido precisa. Então, ele pode ser isso. Ele pode ser como uma etapa para precificação de produtos. Então, a gente tem algumas possibilidades de aproveitar esse conhecimento. Então, chegamos aonde? O que é um plano de compras? Então, entendemos a alocação, entendemos o rateio. Agora a gente vai entender o que é o plano de contas, que vai ser onde nós vamos alocar esses custos aí que a gente viu. Então, vou pegar a definição para começar. Primeiro que é uma ferramenta poderosa de gestão. E às vezes você vê que as pessoas não querem trabalhar, deixa por conta da contabilidade. A contabilidade sabe fazer, mas ela tem uma visão ali mais operacional, e você não aproveita essa informação de uma forma mais gerencial, mais estratégica. Por que a contabilidade está envolvida? Porque é um requisito contábil. E também ela traz clareza de todas as suas movimentações financeiras. Isso impacta na hora de tomar decisão, logicamente, ter esse conhecimento. Controle do andamento de diversos relatórios e documentos contábeis, que são importantes também, e que vão ser exigidos aí em determinadas situações. Então, todos esses pontos são muito importantes para a gente entender esse contexto, e a importância dele estar acontecendo. Então, a gente precisa entender melhor também como é que a gente vai trabalhar esses pontos aí em cima do plano de contas. Então, vamos olhar como que ficam as despesas fixas, versus custos variáveis, e aí a gente começa a construir, então, um plano de contas. Então, vamos entender o conceito. É uma forma de identificar as contas da empresa através de códigos e classificações para todos os registros de entrada e saídas. Então, a gente precisa trazer todos os recursos que são alocados, toda a receita, tudo que está acontecendo e tudo que sai também. Está entrando, a gente precisa ter controle, e o que está saindo também. Controlando a entrada e a saída, a gente controla o processo todo. São essenciais para que os responsáveis pela contabilidade sejam capazes de fazer relatórios financeiros, que são obrigatórios, um balanço patrimonial, DRE. Então, olha a importância disso. Como requisito contábil, precisa ser elaborado conforme regras. Essas regras estão previstas numa lei, que é a Lei 6.404 de 76. Então, é uma lei que define esses critérios aí de plano de contas, como eles devem ser elaborados. Então, existe todo esse processo aí que tem que ser respeitado. A classificação e essa categorização das informações são utilizadas em documentos obrigatórios. Então, olha aí a importância do empresário, do gestor, conhecer esse processo. Não deixar só por conta da contabilidade. A contabilidade vai saber fazer o papel dela, mas o gestor tem que estar atento a isso também. E esse documento deve ser elaborado de acordo com os princípios da contabilidade. Então, atendendo também o que diz a lei citada lá, a 6.404 de 76. Então, olha só como isso tem que acontecer. Então, quando a gente for fazer essa alocação de despesa, a gente construir o plano de contas, a gente vai ter que levar em conta isso aí. Então, olha só, o responsável da contabilidade da tua empresa, ele precisa preparar várias documentações, relatórios, controles, sobre o quê? Sobre as movimentações financeiras do negócio. Porque ele tem que prestar conta sobre isso. Você tem que prestar conta através dele. Por isso ele precisa agrupar as entradas, todas as entradas e saídas, considerando a estrutura legal exigida para isso. Aí fica mais fácil identificar todas as contas envolvidas na operação do negócio. Isso é importante e vai ser uma cobrança também, que a Receita quer saber dessas coisas também. Então, para que ele faça isso de forma otimizada e para que a empresa siga o modelo correto, qual é o segredo? Padronizar. Padroniza, que aí
todo mundo, independente da pessoa que vai estar fazendo o trabalho, qualquer uma pessoa que foi treinada ali ou que conhece o processo, vai ser capaz de analisar. Então é importantíssimo isso, porque aí fala a mesma língua, né? Não vai falar a língua diferente, um fala uma coisa, outro fala outra, entende outra, e aí fica inviável a organização. Então tem que entrar num acordo e ter a mesma linguagem, né? A mesma conversa, as mesmas informações, né? O plano de contas, né, funciona mais ou menos assim, né? Se você cria um padrão de classificação e identificação, né, dessas contas, todos os relatórios demonstrativos, documentos contábeis gerenciais terão o mesmo tratamento para cada tipo de movimentação. Então você vai ter aí uma coerência desses números, né? Talvez até a palavra certa seja uma exatidão desses números aí, para não ter problemas, né? Fica muito mais fácil, logicamente. Você consegue interpretar os dados, observar pontos e falhas, oportunidades, né, oportunidades de melhoria, agilizar o trabalho, muitas coisas importantes aí que você consegue trabalhar tendo um plano de contas bem elaborado. Né? E como que esse plano de contas pode ajudar a empresa? Né? Então vamos lá. Primeiro, otimização de processo. Plano de contas bem elaborado otimiza o processo da organização. Né? Ao padronizar todas as movimentações financeiras, né, como saídas e entradas, isso otimiza o fechamento de relatórios como DRE e balanço patrimonial, que são informações importantíssimas para o gestor. Né? Ele precisa ter essa informação correta e no tempo certo. Então isso ajuda, padroniza, faz com que a coisa aconteça da forma correta. Né? Garante que a interpretação e registro das informações sejam sempre as mesmas, né? Independente de quem está efetivamente avaliando. Então não interessa a pessoa, interessa que somente tenha conhecimento suficiente para análise, mas como é padronizado vai conseguir entender e trabalhar esses processos. Então é importantíssima essa otimização do processo. O plano de contas, no caso padronizado, né, todas as movimentações, todos os fechamentos de relatório, tudo isso vai ficar correto. Né? Garante que a interpretação disso também seja correta, né? As informações estejam bem alocadas. Né? E vão ser sempre no mesmo modelo. Isso facilita a tomada de decisão, facilita o entendimento, né? Isso independente até de quem gerou o relatório. Então são coisas aí fundamentais, importantes aí nesse processo para a gente analisar. Né? E também essa otimização de processo, utilização do plano de contas, né, possibilitada pela utilização do plano de contas, ela favorece e apoia as decisões gerenciais, né, e estratégicas também. Né? Existe o que a gente chama de estrutura para plano gerencial e plano contábil. Né? Então, mesmo sendo diferentes, mas ele vai conseguir ajudar na tomada de decisão. Né? Depois a gente vai entender um pouco o que é o gerencial, o que é o contábil. Né? Essa padronização, né, das classificações, ela dá uma margem de interpretação. Né? Oferece algum risco na hora de analisar os resultados financeiros da operação. Mas quanto mais exatos os números, menor esse risco. Então é importante analisar isso também. É obrigação cumprir também, né, os requisitos fiscais, né, estruturação contábil fiscal, que prevê o envio desses saldos contábeis de forma padronizada, conforme exigido pela própria Receita Federal. Então olha a importância disso. Né? E às vezes o modelo da empresa não é igual ao modelo da Receita Federal. Né? Tem um plano de contas, utilizou lá um sistema que criou o plano, é diferente do que a Receita utiliza. Então existe o que eles chamam de depara, onde você tem uma transação que você transforma aquele número que você gerou para a sua empresa num número que a Receita quer como base para trabalhar. Né? Então, se você não construiu o plano, você já pode construir ele no modelo adequado. Se você já tem um plano que é diferente, plano de contas, você tem que usar o depara. Né? Então, se você não tem nenhum plano, é mais difícil, né, adequar os lançamentos para envio. Né? Provavelmente a contabilidade está enviando lá da forma que ela tem as informações. Então, para a gente entender um pouco mais, deixa eu voltar um pouco aqui. Como que a gente deve estruturar esse plano de contas?
né? Vamos entender como é que a gente consegue estruturar ele. Então, o plano de contas ele deve cumprir o que é exigido na Lei das Sociedades Anônimas, né? Além de ter como base a norma brasileira de contabilidade e os princípios fundamentais da contabilidade. Então a gente vai olhar isso e tentar dividir ele em quatro grupos, né? Primeiro vamos pegar o ativo, né? A gente chama de ativo contas devedoras. Então nessa categoria inclui-se o quê? Todas as contas que fazem referência a bens e direitos da empresa, representa a parte positiva do patrimônio, como investimento, aplicações, contas a receber, movimentação de contas, bancos, etc. Então ali é o que efetivamente você tem de ativo. Tá? A gente pode subdividir ele em circulante, que é o quê? É aquilo que é realizável num prazo inferior a 365 dias, né, a partir da data que foi feito o balanço. Então a gente tem, se for uma movimentação que vai acontecer inferior a 365 dias, a gente chama de circulante. Não circulante quando essa transação vai acontecer a longo prazo, né? Ou seja, superior a 365 dias. Então a gente está dividindo, né, o ativo aí em circulante e não circulante. Vamos para o passivo agora, né? O passivo a gente representa todos os deveres da empresa, não? Sendo que parte é a parte negativa do balanço, né? É o que a empresa precisa arcar, né? Como financiamentos, origem de recursos para operação, tudo que ela tem que colocar ali, né? Então, é importante compreender a importância da integração dos processos financeiros empresariais, né? Entender como que isso funciona, como que isso atua. Como é que a gente divide o passivo? A gente também divide como circulante, que é o exigível a curto prazo, né? Contas que a gente precisa pagar, inferior a 365 dias, é o mesmo critério lá do circulante do ativo, e o não circulante, que são as que são a longo prazo, que vão passar dos 365 dias após o balanço. Então, é a mesma divisão. E aí a gente também no passivo, que a gente chama de patrimônio líquido, que é o quê? O capital social, em um determinado momento, ou seja, capital próprio dos sócios ou acionistas. Então, é o patrimônio líquido que é colocado ali também. Então, a gente tem esses 3 pontos aí. A gente também tem os custos e despesas, né? Os custos, também chamados de despesas variáveis, são todos os gastos que têm relação direta com a produção, venda e prestação de serviço, então tudo que está ligado ali à prestação de serviço a gente chama de custos, né? Então, um exemplo de custo é o valor despendido em matéria-prima, por exemplo, que vai variar de acordo com a produção, né? Se produzir mais, utiliza mais, se produzir menos, utiliza menos, né? Então, vai variar esse custo aí em relação a isso. Então, esses custos servem para calcular importantes indicadores, como, por exemplo, custo da mercadoria vendida, que é o CMV, o custo do produto vendido, que é o CPV, e o custo do serviço vendido, que é o CSV. Então, esses custos vão ajudar a gente a analisar isso, que são os custos diretos ali. As despesas, né, são chamadas também de fixos, né? São os gastos que são necessários para a operação funcionar, mas que não têm vínculo direto com a produção. Então, essas contas que você tem que pagar. Você paga lá aluguel, você paga os funcionários, tem vários custos aí, né, várias despesas. Se você produzir ou não produzir naquele mês, você vai ter que pagar do mesmo jeito. Então, é bem simples esse conceito aí, né? Como é que a gente divide? A gente divide em comerciais, com publicidade, propaganda, né, que é investido na parte de vendas, marketing de vendas. Na administrativa, que é a parte funcional ali, os materiais de expediente que você precisa comprar, né? E financeiras, que são juros, multas, esse tipo de coisa que pode acontecer. E, por último, as receitas, né, que são as contas credoras. As receitas são todos os valores recebidos pela empresa pela venda de um produto ou serviço, ou pelo rendimento de investimentos também. Então, aí a gente tem essas categorias. Como é que a gente divide essas receitas? A gente vendas, né, que é a venda dos produtos e equipamentos, prestação de serviço, né, treinamento, manutenção, algum tipo de treinamento, financeiras, né, recebimento de juros, multas, rendimentos, etc. Então, a gente divide dessa forma aí também as receitas. Agora, a gente precisa ver como deve ser classificado um plano de contas, né? Vamos enxergar ele agora, né? Então, a gente vai ver agora a classificação do plano de contas.
Como mencionado anteriormente, né, existem modelos e estruturas diferentes para o plano de contas, dependendo da sua classificação. Então é importante a gente ter isso em mente. Existem basicamente dois tipos de plano de contas. O plano de contas contábil, a gente já comentou lá atrás, e o plano de contas gerencial. Então qual a diferença dele? O contábil, ele é analítico, em que ele vai olhar detalhadamente cada conta que é gerada, cada despesa, né, qualquer movimentação, e o gerencial, que é sintético, você vai olhar as contas principais ali, sem abrir detalhes, né, você não tem às vezes o tempo suficiente para ficar olhando tudo, você olha de forma mais macro. Então essa é a diferença que a gente tem. Isso é para ter tempo hábil para tomada de decisão. Então, o plano de conta contábil, para a gente entender melhor o plano de conta contábil, estamos trabalhando mais, né, nosso trabalho maior em cima disso, é a classificação das contas segundo os requisitos das normas brasileiras de contabilidade. Então, está definido lá e a gente vai utilizar os mesmos critérios. Ele precisa seguir normas, pois ele servirá de base dos relatórios obrigatórios, como balanço patrimonial, DRE. Ele vai ter que seguir lá uma padronização já definida. O plano de conta gerencial, ele é geralmente feito pela equipe de tomada de decisão na área financeira. Para quê? Para viabilizar as análises mais assertivas, né? Não ficar olhando detalhe demais e deixar o tempo passar, deixar de tomar as decisões na hora de tomar. Então não segue a mesma estrutura do plano de contas contábil. É possível que nesse modelo os agrupamentos, divisões e transações sejam classificados de forma diferente. Você pega uma conta que no contábil você está alocando ela em determinado lugar, no gerencial você pode tentar alocar em outro lugar para ver qual que vai ser o processo, como que isso vai interferir no processo e tal. Então ele ajuda nessas tomadas de decisão. Então a gente utiliza ele. E aí, para entender um pouco mais de contas sintéticas e analíticas, né? Então a analítica é aquela conta que você abre detalhadamente, né, o teu plano de contas, para olhar cada despesa. Vai aparecer, né, nesse relatório todas as despesas que efetivamente foram acontecendo, os seus valores representativos. Né? A sintética não, ela vai pegar, né, uma família maior, né, e vai considerar aquele maior. Como é que isso funciona? Né? Via de regra, as contas sintéticas serão representadas por um ou até dois números numerais, né? Dois numerais, já que podem ser agrupados dentro dela própria. Então, um exemplo, você vai usar um ativo lá, 1, aí ativo circulante, 1.1. Então ali você já está fazendo o sintético, você não abre mais para frente. Já na analítica, você vai acrescentando os números. Né? Então vai ser 1.1.3. Então você sabe que, né, foi lá ativo circulante, e aí lá uma receita que você tem para receber. Então você vai abrindo mais, né, até se são várias contas, você vai abrindo, cada uma vai ter seu número. Então essa é a diferença. Né? O que a gente precisa fazer para organizar e padronizar essas contas? A gente precisa entender que essas contas têm que estar separadas de forma clara, as informações, né, para a gente poder compor o patrimônio também. Então, quais são os grupos? Né? Primeiro, vamos criar uma segmentação dos grandes grupos, considerando, né, as 4 categorias que existem. São ativo, passivo, custos e despesas e receita. Alguns utilizam 5, né? Considera custos separados e despesas. Aí tudo bem, não tem problema nenhum também, é até melhor. Então, a gente vai criar as contas e criar as suas ramificações. Então, dentro de cada categoria, você precisa colocar as suas contas sintéticas. Ou seja, aquelas que serão desdobradas para virarem contas analíticas. Por exemplo, uma categoria ativos, você vai criar a conta circulante. Dentro dessa conta, você pode abrir subcontas como investimento X, conta de movimentação Y. Você vai abrindo, né? E se essas contas tiverem subdivisões, você vai criando também, aumentando a quantidade de números aí nesse plano. Outro exemplo, despesa, você pode abrir despesas fixas e alocar ali as contas de aluguel, energia, né? Tudo que é fixo você vai colocar ali, você vai abrir.
Então é uma ramificação, né? Você parte lá do macro e vai abrindo isso, criando uma ramificação. E aí você vai entendendo, né, quais são suas contas, onde estão alocadas, quais que são rateadas, né? Então você consegue enxergar tudo isso aí. Então, você precisa criar códigos para identificar todos os níveis, como um sumário de um trabalho de conclusão de curso, por exemplo. A gente tem lá 1.1, né? 1.1, 1.1.2, 1.1.3, né? 1.1.3, aí vai daí por diante, né? Aí você vai criando uma lógica de códigos para cada tipo de conta, né, ou subconta. E esses números precisam ser utilizados junto às descrições das contas de todos os momentos, sempre da mesma maneira, né, como considerado no plano de contas. Então isso facilita muito, isso traz um controle absurdo aí, facilita a contabilidade bastante, né? Se a empresa estiver com isso bem estruturado, usar bem essa alocação de receita, né? Não usar a receita ou despesa, não usar isso de forma equivocada, né? Colocar no lugar errado, né? E a contabilidade acaba tendo que corrigir. Então, é importantíssimo conhecer essas demonstrações de resultados aí no plano de conta. Como que é essa demonstração, né? Na montagem do plano de contas, você passa pelas etapas de deduções e tratamento das contas, né? Você vai construir ali aquela sequência, né? Para observar a empresa, se ela teve lucro ou teve prejuízo, naquele período que você está avaliando, né, o gestor deve deduzir as despesas fixas da margem de contribuição. Então, quando você faz a divisão lá, e aí você vem construindo o teu DRE, teu demonstrativo de resultado, você começa a colocar essas informações, né? Então, naquele período você consegue enxergar, né, todas as suas entradas, todas as suas saídas, né? E aí você consegue entender qual é a sua margem de contribuição, né, subtraindo ali suas saídas da sua entrada. Depois disso, pode inserir as entradas ou saídas dos recursos que não estejam conectados ao negócio, né, não sejam diretos ao negócio, mas que podem existir. Um exemplo, multa, taxa, algumas coisas de juros, etc. Após essa movimentação, o gestor tem a visão do resultado antes do imposto, também conhecido como EBIT. Então, o EBITDA vai aparecer aí, né, que é o lucro aí antes da depreciação, da amortização, dos juros, né? Então, é o momento que isso vai acontecer. Então, aí você começa a enxergar, né, o seu plano de contas, né? Após todo esse desconto, tributos incididos sobre a receita da empresa, de acordo com o seu regime tributário, o resultado obtido é o lucro ou prejuízo líquido, né? Essa é a informação que costuma ter mais atenção dos gestores, né? Porque ela determina se o negócio está se mantendo viável ou não, né? Está tendo prejuízo ou se está tendo lucro. Isso vai definir para ele qual é efetivamente o seu resultado. Muito importante, né? O gestor busca melhores formas de gerenciar esse negócio para que possa aumentar o lucro da empresa. Pensando no plano de contas contábil, a estrutura do plano de contas, a gente já viu os níveis, né? Colocamos ativo, passivo, custos, despesas e receita. Então nós temos essas categorias aí. Então ativo, passivo, custos, despesas e receita. A gente pode ali no custos e despesas separar também, isso vai da necessidade aí do seu projeto. Então como que isso funciona? A gente pega lá um ativo, 1.1, ativo circulante, 1.1.1, caixa, 1.1.2, investimentos, 1.1.2.1, investimento A, 1.1.2.2, investimento B, 1.2, não circulante. Então, olha como a gente já divide ali as contas, né, abrindo ali a parte do ativo. Da mesma forma, a gente vai para o passivo. Então, tem 2, aí a numeração não é mais 1, passa a ser 2. Então, 2 ponto, passivo. 2.1, circulante. 2.2.1, empréstimo. 2.2.2, fornecedores a pagar. 2.2, não circulante. 2.3, patrimônio líquido. Então, aí vai a parte do passivo. Aí a gente vai para o número 3, custos, né? Custos e despesas. 3.1, custo do produto vendido. 3.2, custo da mercadoria vendida. 3.3, custo do serviço prestado. 3.4, despesas operacionais. 3.5, perda de capital. E aí vamos para o 4, que são as receitas. 4.1, receita líquida.
4.2, outras receitas operacionais. Então aí a gente está com um entendimento do nosso plano de contas, com as suas numerações devidas. Então esse é o modelo que a gente precisa trabalhar. Então esse nível de detalhamento, essas contas e subcontas dentro da categoria, vai depender o quê? Do porte da sua empresa. Você tem uma empresa muito complexa, muito grande, ela vai ter um destrinchamento muito grande dessas contas. Se é uma empresa simples, que tem poucas matérias-primas, tem um custo fixo baixo, né, você vai ter menos informações para colocar aí no seu fluxo aí. Então, quanto mais detalhado for, melhor. Mais controle você vai ter. Tá? Mas não pode também exagerar nesse processo, né? Fazer detalhamento demais e não dar tempo de tomar decisão. Né? Faça um plano de contas mais sintético para não deixar de fazer. Né? Comece com um mais simples, depois você vai, a partir do momento que você vai obtendo conhecimento, você vai trabalhando esse plano aí. Então, é importante esse entendimento, é importante conhecer esses processos, saber alocar de forma correta. Então, tudo isso é fundamental aí para trabalhar isso tudo. Tá? Então, esse detalhamento vai auxiliar na hora de você entender o que significa cada conta. Vai ajudar a entender os valores, né, que foram recebidos, que foi gasto, e são de grande utilidade para apoiar as tomadas de decisão. A gente já falou sobre isso. Então, é muito importante aí esse controle. Tá? Então, a gente tem que trabalhar muito forte essa questão aí. Então, olha só, da mesma forma, né, que as receitas, os custos e despesas devem ser detalhados ao máximo. Então, isso já está claro para a gente. Né? Isso vai auxiliar o quê? Na interpretação desses dados. Então, é importante que você faça, né, um plano de contas de uma forma a atender o melhor possível as suas necessidades ou condições de dedicação. Né? Mas você não tem tempo suficiente para ficar ali muito detalhando muito. Né? Então você tem que ver qual é a condição que você tem. Se você não tiver uma área financeira estruturada. Né? Quando esse tipo de controle vira rotina, aí fica muito fácil de abrir e detalhando cada vez mais. Então começa por um mais simples e vai detalhando ele da forma que você achar interessante. Né? Então você pode criar um nível de despesa direta, dentro dela categorizar todas as subcontas que envolvem esse nível, né, mantendo a soma na conta sintética, por exemplo. Né, facilita o cruzamento com os cálculos de margem, contribuição, por exemplo. Você consegue fazer o seu demonstrativo de resultado de uma forma muito simples, né, e bastante realista. Então isso é importante para você trabalhar isso aí. Né. Agora, a gente precisa ter alguns cuidados para evitar erros. Né. A construção desse plano tem que ser uma coisa bem elaborada para evitar o erro. Né. Agora, tem confusão, por exemplo, um erro bem comum é a confusão entre custos e despesas. Né? Confundir o que é custo e o que é despesa. Né? Esquece que o custo, aqueles gastos que impactam diretamente na capacidade de produção, matéria-prima, mão de obra, produção, energia elétrica, equipamentos de fábrica, né? Aquela coisa que está totalmente ligada à produção, que sem elas a produção não funciona. E as despesas são gastos que são importantes para a empresa, mas não impactam diretamente, né, na produção em si. Elas não vão gerar uma parada de produção, por exemplo. Então é uma definição simples que dá para a gente começar a entender melhor isso aí. Né? E aí, como um sistema, vamos pensar num ERP, que é um sistema de gerenciamento, né? Um sistema de gestão. Como que ele pode ajudar? Se você tiver um sistema, né, você consegue garantir as informações e os dados de uma forma muito mais correta, né? Assim, com menor risco de erro. Né? Então, ser coisas verdadeiras. Isso é fundamental. Né? Você tendo o ERP completo, você tem registro de tudo que acontece na sua empresa. Né? Desde todas as entradas, todo o processo e toda a saída. Então, isso reduz muito o risco do erro humano, que é o que mais acontece. Né? A pessoa errar um registro, errar um número, alguma coisa, o sistema te ajuda, né, para garantir que esse processo não corra esse tipo de risco. Tá? E aí vamos falar agora sobre ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio
o pessoal usa o break-even também como para chamar o ponto de equilíbrio, né? Então, o que é isso, né? Vamos entender o ponto de equilíbrio. Então, é o valor exato que vai aparecer ali no seu balanço financeiro, onde o montante da receita, quanto você faturou ali, você obteve de receita, ele vai cobrir os custos fixos e variáveis. Então, por exemplo, se a gente começou uma empresa hoje e a gente investiu nela, né, um determinado valor, e a gente tem um custo de funcionamento que vai acontecer, mas que já está acontecendo, né, os custos fixos já estão acontecendo, né, os investimentos também, mas vamos pensar no custo fixo e o custo variável, o financiamento, o investimento ele não entra nessa conta. Então você fez ali quanto você gasta de custo fixo e quanto você está gastando do variável, que ele é crescente, né? Quanto mais você vai produzindo, maior ele vai ficando, mas também a receita vai crescendo. Então, nessa curva em que a receita está crescendo, os custos fixos se mantendo e os custos variáveis também crescendo, você vai ter um ponto em que vão se encontrar, né? Onde você vai empatar o que você efetivamente está tendo como receita empata com o que você está tendo, né, nos seus gastos, juntando custos fixos e variáveis. Então a gente chama de ponto de equilíbrio, quando você se equilibrou na balança, por exemplo, né? Então aí nesse momento você vai ter esse valor exato aí que você chega nisso, tá? Então, no ponto de equilíbrio os lucros são nulos, né? Até ali, né? Antes dele a gente não está tendo lucro, a gente na realidade está trabalhando no prejuízo. A partir dele a gente pode ter lucro se ele continuar crescente. Por que é importante? Para a gente entender, né, qual o tempo que a gente vai ter trabalhando no prejuízo. Por exemplo, se você abrir uma empresa hoje, você sabe que amanhã você já não está tendo lucro. Você vai ter que primeiro, né, produzir, fazer processo de venda, isso vai começar a ganhar espaço no mercado, quer dizer, leva um tempo até o teu faturamento efetivamente chegar, pelo menos empatar com o que você gasta. Então, olha a importância disso, né? Isso vai te dizer quanto você precisa, por exemplo, de capital de giro para segurar esse momento que a empresa não tem resultado positivo, né? Porque senão, se você for usar, né, se você não tiver como cobrir esses custos aí, já que você não tem a receita suficiente, durante um tempo longo você quebra a empresa. Então tem que ter muito cuidado com isso aí, tá? Entender bem isso aí. Para fazer um cálculo, né, de forma simples, a gente vai usar a seguinte metodologia, né? Então, primeiro, os custos variáveis, que são aqueles gastos para produzir um produto, para executar um serviço, né? Quanto mais produto, mais serviço a empresa oferece, maior serão os custos variáveis, né? Então, o custo variável ele vai caminhar no mesmo sentido do aumento de produção. Quanto mais você produz, mais custo variável você tem. O custo fixo, né, a gente sabe que não, que ele vai ser independente da produção, né? Ele vai ficar estável, né, durante aquele período. Pode ter variações, mas não por conta da produção, né? Não é a produção que influencia ele. O aluguel não vai mudar, né, se você produzir mais ou menos, né? Folha de pagamento, tá? Tudo bem, se tiver lá um prêmio, alguma coisa a mais, mas a folha normal você não vai mudar, você vai continuar pagando as pessoas da mesma forma, dependendo da quantidade de produção que você tenha. A não ser que você tenha prêmios de produção, certo? Mas aí não vamos pensar nisso agora, tá? E aí você vai ter a soma total de vendas. Então nós vamos ter aí 3 elementos nesse cálculo, né? Vendas, custo fixo e custo variável, que nós vamos considerar para calcular aí, tá? E aí a gente chega no que a gente chama de margem de contribuição, né? Corresponde ao custo para fabricar uma unidade ou para executar o serviço. Esse valor é determinado pela subtração dos custos variáveis pelo montante de vendas. A gente vai trabalhar tirando o custo variável pelo montante de vendas. Vamos dar um exemplo agora, né? Então vamos lá. Receita total, né? Vamos supor que a receita total é 100 mil reais. O custo variável é 70 mil. E o custo fixo, 19.500. Então, qual vai ser a minha margem de contribuição? Vai ser a receita total menos o custo variável.
aí eu tenho a margem de contribuição. Quanto vai ser? 100 mil menos 70, então minha margem de contribuição é 30. Tá? Aí eu tenho outro índice, né, que é o índice de margem de contribuição. O que é o índice de margem de contribuição? É a margem de contribuição dividida pela receita total, que vai dar o quê? 0,3 nesse caso. Então, meu índice de margem de contribuição é o NC, dividido pelo RT, né? O NC é a margem de contribuição, dividida pela receita total, vai me dar um índice que é 0,3. E aí eu tenho o meu ponto de equilíbrio, que é o quê? É o custo fixo dividido pelo índice que a gente achou de IMC, né? Que é o índice de margem de contribuição. Então, é o custo fixo lá, que foi 19.500, dividido pelos 0,3. E aí nós vamos chegar na nossa conta aí de 65 mil, né? Que é o que a gente está buscando aí de ponto de equilíbrio. Tá? Então, é uma conta simples, né? Você vai usar esses itens aí para trabalhar. Então, 65 mil é o quê? É o valor que a empresa A, precisa atingir para cobrir todas as despesas. Tudo que exceder desse limite será lucro. Tá? O valor do ponto de equilíbrio é importante para conhecer de perto a lucratividade e a viabilidade de sua empresa, né, consistente, né, para o seu valor de planejamento estratégico. O empresário saberá que forma precisa onde a empresa começa a ganhar ou perder dinheiro. Então, essas são as informações que a gente tem aí. Tá? Então, a gente encontra o cálculo do ponto de equilíbrio dessa forma. Beleza? Então, encerramos aqui esse primeiro módulo e em breve faremos, então, o início do segundo módulo. Muito obrigado e até mais.